Bem, esta é mais uma conversa, né, da professora Yolanda Cortellazzo com os seus conhecidos, amigos, colegas e com professores em geral que se interessam pela educação. Nós decidimos trabalhar sobre esse tema desenvolvimento docente profissional, renovação e aperfeiçoamento. E nós temos para nos ajudar a Fernanda, né, que vai estar acompanhando o chat. Então, se vocês quiserem fazer alguma participação, vocês podem tanto levantar a mãozinha e abrir o microfone, quanto fazer a pergunta no chat, certo? Então, boa noite, Flávia. Nós estamos acompanhando aqui a chegada, né, dos nossos convidados, e vamos, então, começar a falar por que eu me interessei por esse tema, desenvolvimento docente profissional, renovação e aperfeiçoamento. Eu tenho acompanhado, são 54 anos de sala de aula. 54 anos que eu comecei a trabalhar como professora particular quando ainda eu era uma estudante no ensino médio. Depois, mas eu já sabia que eu queria ser professora. Fiz o curso de graduação de História na Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da Universidade de São Paulo. Depois eu fiz a graduação em Letras, mas fui para o mestrado antes de terminar o último semestre da licenciatura em Letras. E comecei, porque já tinha começado a dar aula na rede pública, como professora de História, mas também como professora de Educação Moral e Cívica, professora de Organização Social, Organização Brasileira Social, Política e Social, professora de Língua Portuguesa, e durante muitos anos eu fui professora na rede pública de São Paulo. E também, por ter feito o curso de inglês, eu fui professora desculpem. Eu fui professora no Centro Cultural Brasil Estados Unidos. Fui professora tive uma franquia das escolas IASIG, e trabalhei bastante como professora de inglês, depois coordenadora de inglês, e decidi fazer meu mestrado na área de Educação e Tecnologia em 1993. Terminei o meu mestrado em 96 e terminei meu doutorado em 2000. Então, vocês percebem que eu me dediquei ao magistério, mas eu continuei estudando, continuei me aperfeiçoando, porque, na verdade, era uma escolha, era um projeto de vida, ensinar. E para eu poder ensinar, eu tinha que me preparar. E aí nós nós estivemos em contato com muitas abordagens de ensino, com muitas tecnologias, com muitos tipos de escolas, porque eu também trabalhei, também ensinei em escolas particulares, e a cada experiência nova como professora, eu também tinha algum reflexo na minha vida pessoal. Então, hoje resolvi começar primeiro com as dimensões da vida humana
né, no sentido de desenvolvimento pessoal, para chegarmos ao profissional. Então, quando vocês estão vendo aqui 4 círculos, né, se entrelaçando, certo? Que apresentam as dimensões do corpo, do coração, da mente e do espírito. E nessas 4 dimensões, nós temos o que envolvido? A energia física, o relacionamento com as demais pessoas, o meu eu interior e o metafísico, sobrenatural, né? E a mente, que trabalhamos com a agudez mental. Essas 4 dimensões, elas precisam estar equilibradas para nós podermos desempenhar os nossos papéis nestas áreas adequadamente. Então, nós precisamos ter consciência do que fazer para podermos desenvolver cada uma dessas dimensões do ponto de vista pessoal, do ponto de vista individual. Então, eu pulei um slide aqui, mas para mostrar, né, quais são essas dimensões, quais são as características de cada uma dessas dimensões, e o que nós precisamos fazer, né, para poder mantê-las nessas dimensões em equilíbrio. Então, as características da nossa dimensão corporal é a energia e a capacidade física de fazermos as coisas. Então, nós precisamos comer bem, descansar, relaxar, exercitar, para que nós possamos ter energia e capacidade física para podermos, então, trabalharmos com a nossa parte intelectual, né? Desenvolvendo as habilidades de pensar claramente, pensar criticamente, tomar decisões. E aí, quais são as ações que nós precisamos fazer para manter essas características em desenvolvimento? Ler, escrever, planejar, organizar, produzir, criar. Na terceira dimensão, é o que se refere aos nossos relacionamentos, aos nossos sentimentos, qualidades dos relacionamentos pessoais, sociais e profissionais. Como que eu desenvolvo e aumento essa qualidade dos relacionamentos? Cuidando bem desses relacionamentos, tendo tempo de construir, fortalecer e restabelecer laços. E eu preciso também de um tempo interior, um tempo para o meu espírito, para sossegar, um tempo de meditação, de voltar para o meu centro, conhecer as minhas convicções, quais são os meus valores e o quanto eles são significativos para mim. E isso eu consigo como? Renovando-me com a natureza, com a religião, com as suas ações sociais. Então, vejam, eu acho que enquanto eu estou falando, cada um está enxergando em si essas características, se elas estão desenvolvidas ou se elas estão atrofiadas, e, ao mesmo tempo, estão pensando, puxa, eu preciso aumentar o meu tempo de renovação com a natureza, ou eu preciso arranjar um tempinho para ler, escrever, planejar. E aí, eu gosto muito de um escritor, Covey, que ele apresenta num livro dele Os 7 Hábitos para uma efetiva ação humana, e ele recomenda o quê? Ele recomenda que nós caminhemos, né,
da nossa vitória particular para uma vitória pública. Então, quando nós falamos, eu tenho que ter esses 4 quadrantes, né? Ou aqueles 4 círculos equilibrados, eu tenho que começar a analisar se as minhas características estão no sentido de amadurecimento, de desenvolvimento, ou se elas estão desequilibradas. E aí a recomendação do Covey, que eu coloquei aqui, adaptei, né, um pouco, ele começa aqui, vocês estão vendo que o hábito 1 está aqui embaixo, né? Naturalmente, na nossa maneira de distribuir, geralmente nós começamos do canto superior esquerdo para o inferior direito. E aqui o Covey, ele começa ao contrário. E por quê? Isso tem uma razão. Justamente por causa desse caminho de desenvolvimento de hábitos para hábitos positivos, para se partir de uma vitória particular para uma vitória pública. Então, o primeiro hábito aqui embaixo é seja proativo. Né? Então, ser proativo é antecipar acontecimentos e agir para que esses acontecimentos tenham a nossa marca, para que tenham o fim que nós queremos alcançar, com objetividade. Então, comece com o objetivo em mente. Estão vendo? É o segundo aqui, comece com o objetivo em mente. Estabeleça objetivos na vida pessoal, na vida social, na vida amorosa, na vida profissional. Coloque as prioridades em primeiro lugar. Há muitos anos atrás, 2012, quando eu comecei a trabalhar com administração de tempo na educação à distância, eu ouvia muito essa questão de conhecer as suas prioridades, conhecer tudo, fazer um levantamento do que você tem que fazer e organizar essas tarefas, né, ou esses objetivos, e verificar o que tem prioridade. O que tem prioridade, o que tem urgência, o que pode ser deixado para depois. E aqui o Covey coloca exatamente como terceiro hábito, coloque as prioridades em primeiro lugar. E aí, nesta faixa, né, desses 3 hábitos, nós estamos saindo da dependência dos outros para a nossa independência. Quando eu sou dependente, eu fico esperando que alguém me mande fazer alguma coisa, que alguém me dê condições de eu fazer alguma coisa. E nesse período, nesse tempo que eu estou dependente, eu culpo os outros dos meus insucessos, dos meus erros, do meu não progresso. Então, à medida em que eu me preparo, sendo proativo, tendo um objetivo claro, colocando as minhas prioridades, eu vou quebrando esta dependência e alcanço uma vitória particular, uma vitória na minha vida, no meu crescimento, no meu amadurecimento. E aí eu passo a pensar vencer, vencer, ganhar, ganhar. Eu não vejo o outro, ou eu não vejo a situação, o contexto como meu inimigo. Eu não me coloco como vítima, certo? Eu começo a analisar e a trabalhar para saber mais, para conhecer mais, para ter mais habilidades, e ao mesmo tempo eu
procuro primeiro entender, primeiro compreender o outro, compreender o contexto. Para daí, então, eu poder participar de forma autônoma, independente. À medida que eu me torno mais maduro, mais amadurecido, eu ganho a minha independência. E essa independência começa a se construir numa vitória pública, porque eu me imponho no contexto, eu não deixo o contexto me dominar, eu não deixo os outros me submeterem. E aí, o sexto hábito que o Covey apresenta é da sinergia, né? E eu usei aqui uma engrenagem, por quê? Porque a sinergia significa a capacidade ou a condição das pessoas trabalharem em conjunto. Então, tem a sinergia. Nós enxergamos hoje, o mundo em geral, e principalmente os jovens, as crianças, estão sendo muito individualistas e estão sendo criadas no sentido de serem independentes, mas uma independência que não considera o outro, uma independência que se considera o centro do universo e tem dificuldade de se relacionar com o outro. Então, nós temos as pessoas que se acumulam de atividades, de tarefas, em um dos aspectos em uma das dimensões da sua vida, e acabam prejudicando a qualidade, o equilíbrio de todas as suas 4 dimensões. Quando você tem a sinergia, mas só olha para si, você deixa escapar as possibilidades de trabalho junto com o outro. Né? Agora, quando você amadureceu o suficiente em que você consegue, né, pensar no vencer e vencer, na relação com o outro pode ganhar às vezes e você ganha outras vezes. Você tem uma empatia com o outro. Né? E no sétimo hábito, ele coloca uma expressão muito interessante, que à primeira vista eu não tinha entendido, que é afie o serrote. O que era afiar o serrote? Então, ele conta uma história no livro dele, que ele estava caminhando e ele viu um lenhador tinha que cortar uma quantidade tal de madeira. E ele trabalhou sem parar, e trabalhou e foi ficando mais árduo. Então, ele ficou olhando de fora, com empatia, analisando a situação, vendo, e no momento em que o lenhador parou, ele diz: por que você não para um pouco e não afia o serrote? E o lenhador diz para ele: mas eu vou perder tempo em afiar o serrote. E aí, com muito jeito, né, buscando uma linguagem adequada, ele mostrou para o lenhador que se o lenhador tirasse um tempo para afiar o serrote, ele voltaria a ter uma produção melhor do que ele estava tendo, focado apenas naquele movimento em que ele tinha que alcançar aquele objetivo de qualquer maneira. Então, o que significa afiar o serrote? Significa renovar-se, reenergizar-se. E aí, quando nós conseguimos desenvolver esses 7 hábitos, nós estamos alcançando a interdependência.
e fortalecendo a nossa vitória pública. Alguém quer fazer alguma pergunta, colocar alguma dúvida? Então, aí, ele faz uma consideração sobre os hábitos socioemocionais que nós movimentamos, nós mobilizamos para nessa interdependência. Tá? Então, a dependência, ela nos mantém amarrados e submissos à vontade dos outros ou do contexto. A independência é um salto, é um movimento muito importante, porque ele vai nos fazer desenvolver o que nós temos de melhor. Então, nós queremos ser independentes, temos proatividade, temos autonomia, mas se nós centrarmos apenas no eu, nós seremos pessoas egoístas, às vezes antiéticas, porque estamos apenas olhando para nós mesmos. No entanto, a interdependência exige, né, de nós algumas habilidades socioemocionais. Primeiro, autogestão. Na autogestão, eu preciso me conhecer, eu preciso me controlar, eu preciso de organização para eu poder interagir, poder verificar quais são os problemas que se apresentam, buscar soluções desses problemas. Então, aí, sendo independente, eu já tenho essas duas habilidades socioemocionais. Porém, quando o meu relacionamento com o outro é um relacionamento positivo, e eu trabalho com empatia, eu desenvolvo uma escuta empática, eu começo a valorizar e ter os benefícios da interdependência. Então, o que é empatia? Empatia é você olhar o outro, ouvir o outro, conhecer e entender a situação do outro e verificar o que é que você pode contribuir para que este outro consiga resolver algum problema que está tendo dificuldade. E nesta empatia, você vai receber os benefícios também, porque o outro vai lhe conhecer e vai ter uma outra perspectiva para enxergar o seu problema e chegar juntos a uma solução. Agora, essa empatia, ela precisa de uma linguagem empática, né? Ela precisa de uma linguagem que compreenda a situação do outro, para não causar um choque, para não provocar uma irritação, para uma comunicação que seja uma comunicação intencional, simpática, empática, enfim. E também, né, a empatia também implica colaboração. Por quê? Se empatia é trabalhar junto, né, é conviver e um compreender o outro, a colaboração na solução de um problema, na melhoria de um processo, na organização de um evento, vai fazer com que o melhor de cada um aflore. Então, o Covey, ele diz assim, afiar o serrote a cada dia, em cada uma das dimensões
física, mental, social e espiritual, é uma prática que chamamos de vitória particular cotidiana. E quando nós fazemos isso de maneira sinérgica e de maneira empática, nós estamos chegando no auge da vitória coletiva, né? Na vitória pública. Então, até aqui, nós estamos falando de um desenvolvimento pessoal. E essa é uma espécie de um introito para a formação e desenvolvimento profissional. Olhem um pouco, observem um pouco essas duas figuras, né, que eu escolhi como sendo uma de formação, né, uma metáfora de formação, e a outra de desenvolvimento. Observe por instantes e o que diz para vocês essas duas figuras? Se alguém quiser registrar aí no chat, né? De um lado, então, nós temos, eu não vou descrever cada uma, né? Mas eu associei a figura do quebra-cabeça com a formação que nós recebemos na escola, a formação que nós recebemos nos nossos cursos de licenciatura, que nós recebemos em muitos dos cursos de especialização, e a figura da direita, o desenvolvimento da natureza. Né? Por que eu escolhi esta figura? Aqui nós temos, eu aproveitei de um site que fala sobre a construção de florestas, e achei muito significativo. Então, nós temos, de um lado, as árvores, os passarinhos, né? O passar do tempo e a serrapilheira, né? Que vai propiciar essa adubação da terra. Nós temos aqui parece uma capivara, né? Nós temos aqui um poleiro que atrai as aves. Então, aqui a gente vê um equilíbrio da natureza e uma colaboração, uma cooperação, ou então um funcionamento de um ecossistema que permite que a natureza se renove. Né? À medida que os passarinhos comem os frutos, comem as sementes, eles defecam, e essa coleta das sementes, ela vai com as folhas, vão se distribuir pelos terrenos, o vento vai colaborar com essa distribuição, e aí nós temos um novo núcleo de floresta que começa a se formar. E daí, quando eu penso nos professores que trabalham com a ideia de desenvolvimento profissional, né, como que esses professores fazem exatamente esse movimento da natureza. Mas eu não vou falar mais sobre isso, depois nós voltamos ou deixamos para vocês refletirem, né, ou comentarem mais tarde. Quero agora fazer uma pergunta para vocês. Qual é a sua maneira de aprender? Vocês podem fazer anotação no chat, ou vocês podem
fazer uma anotação para vocês, e depois eu vou fazer alguns comentários. Indique em ordem decrescente a porcentagem de como você aprende. A soma deve dar 100%. Descobrindo individualmente, buscando na web, pelo discurso, interagindo nas redes sociais com seus colegas, no dia a dia, fazendo, experimentando, pela didática, sendo ensinado através de um autoestudo formal. E indique a sua faixa etária. Esse é um teste que a gente pode aplicar nos cursos de formação de professores, tanto de formação inicial quanto nos cursos de pós-graduação, e fazermos uma enquete, mas nas pesquisas da onde eu tirei essa pequena enquete, a maior parte das pessoas dizem que aprendem no dia a dia fazendo. Uma certa quantidade de pessoas interagindo na rede com seus colegas. Um número menor de pessoas, né, que nós chamaríamos de autodidatas, descobrindo individualmente. E a educação formal, o maior número de professores que foi pesquisado nesse artigo de onde eu tirei isso, declarou que foi sendo ensinado e através do autoestudo formal. No chat, nós temos o link do Mentimeter, caso alguém queira responder essas informações, né, do slide anterior, para a gente armazenar os dados. Isso, e daqui a pouco você dá o resultado para a gente, né? Isso mesmo. Então, enquanto, né, vocês vão pensando nisso, acessam, eu trouxe aqui duas definições. Podem ter milhares de definições de aprendizagem e treinamento, mas duas básicas para nós podermos só comparar aqui o trabalho, a nossa formação, de como nós temos sido trabalhados, ou de como a maioria dos cursos de licenciatura trabalha. Aprendizagem, aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades e atitudes através do estudo, da experiência ou do ensino. Nas faculdades de educação, pelo menos as que eu conheci, nas quais eu trabalhei, e nas pesquisas que eu fiz, treinamento é uma palavra odiada. É uma palavra, um tabu. Você não pode falar em treinamento, porque treinamento tem uma conotação até ideológica, e com uso pejorativo da abordagem tecnicista. Mas o treinamento no mundo do trabalho é super necessário. Treinamento no desenvolvimento das nossas habilidades motoras é necessário. Então, treinamento é uma abordagem dirigida para aprendizagem com monitoramento do que foi aprendido e aplicado. Então, quando eu falo, por exemplo, de dirigir um automóvel, eu preciso ter treinamento. E esse treinamento precisa ser monitorado, porque eu tenho que automatizar determinados movimentos, determinadas operações, para eu poder dirigir com segurança, com atenção ao outro, dirigir sem causar danos. Então, aprendizagem e treinamento se completam, são necessários. Então, no meu desenvolvimento profissional,
quanto é que eu me dediquei, o quanto é que eu fui acostumada a me dedicar ao treinamento. Falando da aprendizagem em geral, né, nós temos aqui os 4 quadrantes da aprendizagem no ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho. Então, nós temos atividades laborais, dependendo das atividades, conforme nós vamos fazendo, em geral, né, professores nem sempre, mas quanto mais operacional for a atividade, maior treinamento as empresas dão aos seus colaboradores. Atividades laborais em si vai dando ao trabalhador uma aprendizagem, nem que seja pela repetição. Né? Para essas atividades laborais serem bem executadas, nós precisamos de recursos. E esses recursos e essas atividades laborais vão nos dando uma aprendizagem experiencial. Então, uma cozinheira para cozinhar, né, uma cozinheira para ser contratada para um restaurante, ela precisa cozinhar, ela precisa ir para a cozinha, precisa passar pelo treinamento de fazer um arroz, de fazer um feijão, inclusive de limpar a cozinha, de lavar a louça, de preparar o espaço onde ela vai trabalhar. E nós, professores, os nossos estudantes de licenciatura, nós temos essa experiência orientada, monitorada, realmente? No outro quadrante, nós temos a aprendizagem formal, o treinamento presencial, o treinamento virtual, né? Hoje é muito comum, né? Às vezes nós temos, por exemplo, nas engenharias, cursos que às vezes são dados por telepresença através da web. Né? Então, é treinamento virtual. Esse treinamento hoje, ele entrou num nível de sofisticação com a realidade virtual, que é como se as pessoas estivessem realmente no local executando a tarefa. Cursos online. Então, cursos presenciais, cursos online. No informal, nós temos artigos online, blogs, livros, vídeos e podcasts. Certo? Então, estes elementos todos podem, mesmo que o meu diretor nunca tenha falado de um seminário, de um encontro, de atualização, de capacitação para os professores, nós podemos cuidar do nosso desenvolvimento através desta aprendizagem informal. E a aprendizagem social, aquela em que eu aprendo com os meus pares, através de eventos, através de colaboração. E quanto mais eu tenho esta aprendizagem social e informal, ela está mais longe da escola e mais longe do local de trabalho. Ela está mais dependente da minha iniciativa, da minha vontade. Mas nós temos, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação em Curitiba, ela trabalha muito na organização de eventos para os professores. Aqui no Paraná, nós temos também Pinhais, temos
São José dos Pinhais também, secretarias de educação que trabalham muito com a formação no viés de desenvolvimento profissional dos professores. Na universidade, nós temos muitos professores que oferecem cursos de especialização com este objetivo de desenvolvimento profissional. Então, esses eventos, que são os cursos de especialização, os seminários, encontros, congressos promovidos pelas associações de professores, que não são tão comuns no Brasil como são em outros países, fazem parte desta aprendizagem social. Então, eu sintetizei aqui maneiras de aprender. Algumas, né, sintetizei nesta listinha o que está naquela imagem. Aprendizagem pessoal, descoberta ou navegação. Então, se eu me organizo, se eu trabalho com uma... Se eu trabalho com o meu tempo, dedicando algum tempo para buscar novas informações, novos exemplos, fazer uma curadoria dentro daquela área que eu tenho que trabalhar com os meus estudantes, ou se eu sou coordenadora, que eu tenho que trabalhar com os meus professores. Eu vou descobrindo artigos, podcasts, vídeos, sites. Então, nesses anos todos, né, principalmente nos 30 últimos anos, eu entrei muito em contato com centros de formação de professores, principalmente americanos, australianos, canadenses. As páginas são riquíssimas. Muitas universidades fora do Brasil têm os centros de desenvolvimento de professores com recursos abertos para qualquer pessoa do mundo consultar. E aí nós podemos ampliar o nosso conhecimento se nós nos colocamos, se nós criamos uma comunidade de prática. Então, eu não tenho um desenvolvimento profissional sozinha. Eu posso ter um desenvolvimento profissional com os meus pares. E à medida em que nós, então, trabalhamos juntos, compartilhamos e criamos curadorias, nós vamos ampliando o nosso conhecimento e vamos desenvolvendo nos nossos estudantes as mesmas habilidades de pesquisa, mesmas habilidades de colaboração, o compartilhamento. Tá? Então, essa aprendizagem social, ela é feita pelo discurso, ouvindo os outros. Ouvindo primeiro, porque a escuta, ela é fundamental para eu poder trabalhar o que eu sei e compartilhar com o outro. À medida em que, na minha comunicação pessoal, eu abro o meu conhecimento através das redes sociais, através das parcerias, colaborativamente, eu também vou me enriquecendo. Aprendizagem pela experiência, aprender fazendo. Então, quais são as atividades laborais dos professores? Entrar na sala de aula, escrever no quadro negro, preparar uma bibliografia. São apenas essas? Fazer um livro de chamada? Fazer um acompanhamento de quem fez ou não fez a tarefa? De aplicar provas? Quais são as atividades laborais que me permite
aprender fazendo e ensinar os meus estudantes a aprenderem fazendo. O monitoramento com feedback. Então, a partir do momento em que eu faço, que eu aprendo, que eu compartilho e que eu recebo avaliação, eu preciso dar um feedback e preciso receber um feedback. Se eu apenas falo, se eu apenas ensino, se eu não escrevo, se eu não produzo, se eu não encontro, se eu não avalio com uma rubrica, com critérios claros os meus estudantes, como é que estes estudantes vão aprender fazendo? E aprendizagem formal, didática, sendo ensinado. Então, se nós avaliarmos esses quatro quadrantes, essas quatro dimensões da aprendizagem, nós percebemos que, ainda hoje, boa parte dos professores, dos diretores, dos pedagogos, trabalham com a aprendizagem formal, a didática. A didática apenas do ensinar, não com a didática do ensinar para aprender. A aprendizagem formal, ela é dada através do treinamento presencial, dos cursos online, dos cursos à distância, dos MOOCs. Mas quando nós abrimos essa aprendizagem para uma aprendizagem colaborativa, uma aprendizagem aberta, nós passamos a ter um desenvolvimento pessoal dos estudantes mais ativo. Nós trabalhamos com a agência do estudante, porque nós somos exemplos para eles. Nós somos agentes. Então, eles também se tornam agentes pela demonstração. Né? Bem, eu vou abrir para vocês e eu queria fazer uma síntese, né, do nosso propósito hoje, que foi jogar algumas provocações, né, sobre tanto o desenvolvimento profissional quanto o desenvolvimento pessoal. Para eu alcançar o desenvolvimento profissional, eu preciso ter controle do meu desenvolvimento pessoal. Então, eu aprendi, a maior parte das vezes, depois que eu me formei professora, que eu fui jogada numa sala de aula com um diário na mão, e você tem que colocar isso em dia depois de 3 meses dos alunos sem professor da disciplina de história, eu comecei a aprender intencionalmente, a buscar como professora o meu desenvolvimento pessoal. Até hoje, muitas vezes eu falo formação continuada, mas, na verdade, é um desenvolvimento profissional docente, porque nós escolhemos uma profissão que tem o objetivo e a responsabilidade de fazer os estudantes aprenderem a se desenvolverem, principalmente intelectual e socialmente. Então, gestores, professores e outros profissionais da educação precisam de investimentos no seu desenvolvimento profissional, nessa perspectiva de renovação e de atualização, para poder oferecer, de fato, a oportunidade de aprendizagem para os estudantes, para incluir, de fato. Né? Podemos ter todo um discurso de inclusão, ter uma metodologia de inclusão, mas se nós não tivermos esta responsabilidade de investirmos no nosso desenvolvimento profissional, nós não estamos sendo inclusivos. A dependência da ação dos outros nos mantém inertes e próximos de autômatos.
tirando-nos a essência humana da vontade, da liberdade de escolha e da realização, que a interdependência nos possibilita. Quando nós falamos quando nós exigimos, quando nós queremos que o governo, a Secretaria da Educação, o MEC, o setor da universidade, eles não nos dão condições de atualização, de capacitação. E nós mesmos, nós estamos nos dando essas oportunidades, nós estamos agindo como pessoas, como seres humanos que têm livre-arbítrio, possibilidade de escolha, possibilidade de ir atrás, ou nós estamos nos vitimizando, continuando a ser dependentes porque dá menos trabalho, ou porque às vezes não temos consciência disso. Então, agora, né, nós estamos chegando no finzinho, eu queria, acho que vai ser pouco tempo, mas eu abro para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta. Não sei, Fernanda, se tem alguma colocação de Não, dúvida. tá tranquilo. Então, meus caros participantes, né, meus colegas, eu agradeço a presença de vocês até agora e vou fechar esta nossa live com uma promessa de colocar o vídeo na nossa página do Boa Aula e também no Instagram, talvez, ou no YouTube, né, Fernanda, nós vamos colocar. E depois, No YouTube. se quiserem entrar em contato conosco, a Boa Aula está abrindo cursos na semana que vem. E nós temos uma mediateca que está aberta para qualquer professor, pode acessar e pode se cadastrar para participar conosco do nosso trabalho de educação aberta. Obrigada, Guaraci, obrigada, Ângela, pela presença, Marcos, Flávia, Janete, Tiana. Muito obrigada e boa noite. Professora, muito obrigada. Foi